Fala Renascentistas, mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Então não esquece de seguir o canal, compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver durante a nossa programação. No comentário fixado eu vou deixar as nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente lá também. Cara, daí outro ponto assim bacana. Existe a possibilidade de ter um mínimo de segurança quando você vai investir? Qual seria assim, uma estratégia para ter um mínimo de segurança quando vai investir? O que seria exatamente o mínimo de segurança? Diversificar o máximo possível, investir numa empresa que te dê pouco rendimento, mas que seja segura. O que fazer numa... Uhum. Então, existem algumas linhas de pensamento no sentido dos investimentos. Tem aqueles, principalmente, que nós chamamos de fundamentalistas, e tem os que são, qual é o nome? Os fundamentalistas são aqueles que analisam as empresas. Agora eu tô... Peraí. É que eu esqueci exatamente os termos, mas colocando de uma forma bastante prática. Existem aquelas pessoas, aqueles investidores, que procuram empresas que performam bem, que têm bons indicadores, que lá no gráfico está subindo e tudo mais, e essas pessoas vão ter que analisar, de acordo com o seu perfil de investidor, se ela está mais apta a correr mais riscos ou se ela é mais moderada, por exemplo, e tem aquelas pessoas que têm um perfil de analisar se uma empresa, menos os dados da empresa e mais o que a empresa faz, o mercado em que ela atua. Então, por exemplo, enquanto alguns tipos de investidores vão estar focados em todas as métricas que a empresa dá, outros investidores vão pensar: esse produto realmente ele vai ter uma demanda, por exemplo, daqui aos próximos 5 anos? Ou então, será que vai existir algum produto brevemente que pode colocar em xeque toda essa empresa? Então, essas são duas formas de investimento, nesse sentido dos fundamentalistas, e eu esqueci qual é o outro termo, mas na prática são esses dois tipos. Em relação à segurança, você pode pensar em renda fixa, por exemplo, e em renda variável. Renda fixa são aqueles tipos de investimento em que você tem um maior nível de segurança se comparados aos de renda variável. Então, renda fixa, você sabe mais ou menos quanto você vai ter de rendimento no fim daquele período que você contrata, e da renda variável, não. Você vai ter que realmente acompanhar o mercado e verificar se você vai querer manter a ação, ou comprar mais aquela ação, ou vender aquela ação, ou um fundo, ou o que quer que seja daquele ativo de renda variável. Então, na renda fixa no Brasil, por exemplo, nós temos os que são pré-fixados e os que são pós-fixados. Os títulos pré-fixados, você já sabe, na data de vencimento daquele título, quanto que você vai receber. E nos pós-fixados, não. Você tem uma parte que você sabe quanto você vai receber, mas outra parte vai ser variável. E aí isso vai variar, a apetência a esse tipo de investimento vai depender do estilo do próprio investidor. Se ele gosta de menos risco, talvez ele queira ir, por exemplo, para os títulos de renda fixa. Se ele tem uma propensão maior aos riscos, ele pode ir para variável, mas não necessariamente uma pessoa que seja mais avessa ao risco ou que não goste tanto de tomar riscos não possa investir na renda variável. Não, ela pode atuar na renda variável, investir na renda variável, naqueles ativos que dê uma segurança maior do que outros ativos. Não necessariamente eles vão ser mais seguros do que renda fixa, mas eles vão te dar alguma segurança. E nesse sentido de carteiras, por exemplo, existem pessoas que gostam de apostar em poucos ativos, poucas ações, por exemplo, e colocar todo o seu dinheiro lá, mas é aquela questão de você
colocar todos os ovos numa cesta só, porque se aquilo der erro, pode ser fatal para você enquanto investidor. Então é interessante que a pessoa, se ela se identifica com isso, mas é a minha recomendação, que ela tenha uma diversificação de ativos. E principalmente se você puder ter ativos que são em mercados que oscilem de forma, como dizer isso? Se um subir, o outro vai descer. Porque quando você tiver um ativo que suba muito, você vai ter um outro ativo da sua carteira de investimentos que vai descer muito, mas vai equilibrar. Da mesma forma que quando você tiver um ativo que caia muito, você vai ter um outro ativo que vai subir muito, porque eles são de alguma forma compensados nessa sua carteira. E é interessante, então, que essa diversificação de carteira possa sempre te dar esse balanço, para que você não fique numa montanha russa, que numa hora sobe muito, na outra hora desce muito, porque nesses momentos de alta muito intensa e quedas muito intensas, as pessoas tendem a tomar atitudes irracionais, e aí é que elas perdem dinheiro. Então, quando você tem uma diversificação de ativos, em que eles, de alguma forma, se contrabalançam, é mais saudável para você, porque você não vai ficar atônito com uma notícia que toda hora surge, principalmente aqui no Brasil, que essas notas bombásticas de economia, muitas vezes são até mesmo para compelir as pessoas a tomar alguma atitude, e aí vem aquela questão das ações de manada, em que todo mundo está vendendo, eu vou vender também, e é geralmente nessas situações em que as pessoas mais perdem dinheiro. Cara, daí na atual situação que a gente está, que a gente está vendo ali ouro chegando a $2.000, prata passando dos $30, ou seja, metal, né, que é algo que é para sempre, né, na economia, uma moeda eterna na economia. E a gente está vendo também a compra de terra por grandes corporações e também o investimento deles em dinheiro sem divisa. Tipo, se eu não me engano, o Elon Musk comprando 1,5 bilhão em Bitcoin. Se porventura está vendo algo muito feio aí se aproximando, ou seria uma manobra de mercado só para, de repente, valorizar alguma coisa que eles já tenham e queiram se livrar? Então, o Elon Musk é um cara que ganhou muita visibilidade ultimamente, e qualquer coisa que ele faz ou fala tem um impacto muito grande em bolsas ao redor do mundo, né? Ele mesmo, e até em aplicativos. Ele falou, por exemplo, sobre a questão da privacidade de dados do WhatsApp, e aí ele falou depois daquele aplicativo que é o Clubhouse, que é um aplicativo de troca de áudios, é uma rede social de áudios, e assim, esse Clubhouse, ele acabou despontando como o aplicativo que foi mais baixado nas stores lá dos Estados Unidos, nas lojas de celulares dos Estados Unidos. No Brasil também ganhou muita visibilidade, porque o Brasil é um público muito antenado de tecnologias, é um dos principais mercados do mundo de coisas tecnológicas, de aplicativo, de celular, de computador, e então tudo que ele fala ou faz tem esse efeito muito grandioso. E recentemente aconteceu essa situação do Bitcoin, eu acompanhei, então sempre a gente tem que estar muito atento do que a pessoa realmente quer, e geralmente a gente não vai ter essa informação. Então é ficar atento mesmo, e tentar de alguma maneira se precaver a essas oscilações muito grandes que as moedas têm enfrentado. Alguns artigos que eu li para fazer minha dissertação, como a dissertação foi sobre blockchain, sobre tokens, modelos de negócios, eu estudei muito sobre moedas virtuais. E falava-se bastante sobre a dificuldade de essas moedas virtuais garantirem alguma estabilidade de dinheiro que elas representassem para a pessoa que as possuísse, porque a oscilação dessas moedas costuma ser muito grande. Então, eu não acompanho assim de perto, mais as notícias mesmo do Bitcoin desde 2017, e a oscilação assim em 2017 foi o boom, que o Bitcoin assim subiu, foi para casa assim dos milhares de dólares,
E muita gente pergunta se é investimento ou especulação. Isso porque, geralmente, os investimentos, eles têm um caráter de um prazo mais longo. E as especulações não, é aquela coisa de você tentar colocar alguma coisa no mercado, ver como é que ele reage e tentar ganhar de alguma maneira sobre isso. E muita gente, muitos grupos usam essas moedas virtuais como forma de especular o mercado. E aí muita gente ganha dinheiro com isso, porque o Bitcoin sobe, alguém ganha, o Bitcoin desce, alguém ganha também, pode ter certeza. E eu participei de uma palestra lá na Universidade de Coimbra com um professor que era de uma universidade, eu acho que era da Universidade de Barcelona, e ele estudava especificamente, ele era filósofo, e ele estudava moedas digitais, blockchain, e assim, o futuro das universidades também. E ele falava que a maior parte dos tokens, dos bitcoins, que é a moeda em si da rede Bitcoin, ela é controlada por, acho que 10 grupos. Então, eles conseguem, por eles serem detentores da maior parte das bitcoins, eles conseguem enviesar o mercado de acordo com o que eles querem. Então, eles podem muito bem, isso acontece de forma até legal nos Estados Unidos, de grandes políticos, grandes corporações dominarem mídias para jogarem uma notícia no ar e fazerem as pessoas tomarem alguma medida por conta daquilo e depois eles ganharem de alguma maneira na compra dos papéis ou vice-versa. Por exemplo, uma empresa, você é dono de uma empresa que controla alguns meios de comunicação. Aí você lança uma bomba na mídia, dizendo que a sua empresa não vale nada, que tem um monte de problema. Aí todo mundo vende as suas ações, vende os seus papéis, porque a ação está desvalorizada. Aí a empresa vai e compra os papéis dela de volta baratos, e aí depois ela se valoriza. E a pessoa que é detentora desses papéis acaba ganhando. A mesma coisa acontece com moedas virtuais. Então pode sim acontecer que o Elon Musk faça esses movimentos também. Então, é preciso a gente estar atento e nem sempre acreditar no que é só notícia, porque pode ter uma agenda oculta ali por trás, e geralmente a gente que está assim, mais na ponta, que não está nesses meios, que não conhece essas pessoas que têm muitos, milhares de milhões de dinheiro de empresas, a gente tem uma informação que chega muito depois para a gente, porque é o que a gente chama de informação privilegiada também. Se você tem uma informação privilegiada, você tem um potencial de ganho sobre qualquer movimentação relativamente a ela. E geralmente quem está muito na base, como os nossos clientes comuns, por exemplo, que apenas compram um produto da bolsa, mas não estão dentro das empresas, não participam dos conselhos administrativos, não participam da formulação de políticas públicas efetivamente, a gente não tem esse conhecimento que eles têm. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que a informação que a gente recebe vem muito depois e talvez até distorcida. E não ficar caindo em qualquer notícia que a gente lê na internet, mesmo em veículos que a priori seriam fidedignos de trazer uma informação realmente real. Talvez ela seja manipulada. E com esses indícios ali que eu tinha falado, tipo, ouro a $2.000, prata passando dos 30, grandes corporações comprando terra por aí, tem motivo para ficar com medo? Não, não tem motivo, porque em momentos de crise é natural que as pessoas, instituições, organizações procurem aqueles ativos que dão mais segurança para elas. E esses ativos são, por exemplo, os metais preciosos. Alguns artigos que eu li falavam justamente sobre isso, de que em momentos de crise as pessoas recorriam a esses metais preciosos para, de alguma forma, tentar blindá-las contra os abalos econômicos que aconteciam à época. Uma situação que eu posso citar, por exemplo, foi eu lembro do artigo, mas eu não lembro exatamente o país. Mas foi na Europa, em que quando estava a acontecer a Segunda Guerra Mundial, muita gente foi comprar ouro, buscar ouro, porque a moeda física, a cédula, já não valia nada.
E aí acabou, aí tem toda a questão, eu acho que é o Acordo de Washington, que deixou de fazer o lastro das moedas em ouro, e aí passou-se a fabricar dinheiro, e aí é realmente aquela questão do dinheiro infinito. Os países vão imprimindo dinheiro, não tem ninguém que controle isso, aí vem inflação, vem várias outras coisas. Então, como fuga, as pessoas recorrem para aquilo que tem menos dificuldade de serem tão perecíveis, como os metais preciosos e terras. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando que esse foi apenas uma parte da nossa conversa, que é bem mais extensa. E se você gostou do canal e quer dar a sua contribuição, eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo o nosso Pix. Muito obrigado e assistam mais os nossos vídeos.